jovempan.com.br. Hora. Agora são 8 horas e 5 minutos. Repita. 8 e 5. Essa é a voz do Tiago Berratti. Estamos aqui com o Tiago, Anchieta, Denise, Campo de Toledo, o professor Marco Antônio Villa, a Raquel e eu próprio, recebendo o governador Geraldo Alckmin, sempre bem disposto, muito limpo depois de um farto banho, né? Sem economizar água. Bom dia, governador. Muito bom dia, Joseval Peixoto. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar a Raquel Sherazade, a Denise Campos Toledo, Marco Antônio Villa, Anchieta Filho, Tiago Oberheit e os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Tiago, você abre. Bom, falar sobre água? O banho foi demorado demais, governador, ou não? Não, eu faço economia. Aliás, o Palácio reduziu 58% o consumo de água. Um exemplo, né? Aliás, o governador, a Sabesp divulgou que o mês de fevereiro foi o mais chuvoso no Cantareira desde 95. Agora eu pergunto o seguinte, as condições estão um pouco melhores ou menos piores? Como evitar que a população aumente o consumo de água? E o seu secretário de Recursos Hídricos chegou a falar ontem que São Paulo só não teria o racionamento se a primeira cota do volume morto do Cantareira fosse completada, o que dificilmente vai acontecer até o inverno. Nós estamos trabalhando para, no período seco, no inverno, equilibrar a demanda e oferta. Então, nós temos hoje, o problema está localizado no Cantareira. Nós temos 7 sistemas de abastecimento de água. Cantareira, Guarapiranga, Alto Tietê, Rio Claro, Rio Grande, Alto e Baixo Cotia. A seca pegou o noroeste de São Paulo e o sul de Minas, a seca mais intensa, né, que teve no sudeste. Então, o problema é mais no Cantareira. Nós tirávamos 33 metros cúbicos por segundo, hoje tiramos 15. A meta é 14. Então, tirando 14, quanto vai ser a afluência no inverno? A afluência chegou no Carnaval a 80. Vamos imaginar um cenário muito ruim, 10. Afluência de 10 metros cúbicos por segundo. Vamos imaginar um cenário 20% pior do que o ruim, 8. Então, se nós vamos ter 8 de chegada de água e 14 de saída, precisa suplementar 6. É o que nós estamos trabalhando ininterruptamente. 1 metro cúbico por segundo do Rio Guaió, no Alto Tietê, lá em Itaiaspeba, 4 metros cúbicos por segundo do Rio Grande, também no Itaiaspeba, e 1 metro cúbico por segundo do Guarapiranga, na Eta Boa Vista. Com isso, a gente equilibra. E nós temos, além dos 11,7, que é o que tinha ontem de reservatório, nós temos 2 reservas técnicas. Nós temos 5 represas no Cantareira, né? A mais alta lá em cima é Jacareí e Jundiaí, depois Cachoeira, Tibainha e Paiva Castro. Em 2 delas nós temos 40 milhões de metros cúbicos de água. Então, a rigor, nós temos 8% a mais com a terceira e a quarta reserva técnica. Então, na realidade, nós não temos 11,7, nós temos 19,8. Agora, é fundamental a população ajudar, como está ajudando. São Paulo hoje é um exemplo para o Brasil de uso racional da água. Então, a população realmente participou. Estamos com mais de 80% de redução de consumo. E também fomos, Joseval, o único ente governamental do país, nenhuma prefeitura, nenhum governo do estado, nem federal, deu um prêmio, um bônus para a redução. E nós demos faz 1 ano. O bônus começou em São Paulo em fevereiro do ano passado. E foi sucesso isso? Foi sucesso total, 81% de redução. Governador, com essa melhoria nas condições dos sistemas de abastecimento, o senhor descarta em absoluto a possibilidade de um racionamento ou só essa nova consciência do cidadão de São Paulo, ela já é o bastante para a gente não entrar profundamente na crise hídrica? Olha, Raquel, nunca se pode dizer, olha, não vai ocorrer. Mas eu diria que a probabilidade de racionamento ela é muito pequena. Nós estamos com os reservatórios subindo, nós temos mais reservas técnicas que não utilizamos e em termos de engenharia estão prontas para serem utilizadas e temos um aumento de oferta do Rio Guaió, termina em maio, do Rio Grande em junho e de Guarapiranga para Eta Boa Vista, 0,5 metro cúbico em junho, 0,5 metro cúbico em julho.
Então está tudo dentro do cronograma. Eu estou falando de obras emergenciais, que as obras estruturantes, aí são obras grandes, que fica pronta um ano que vem, é a interligação da bacia do Rio Paraíba do Sul com o Cantareira, que estava prevista no plano de macrometrópole para 2020 e que, em razão das mudanças climáticas, nós estamos antecipando para já. A obra já está licitada. E a outra está em pleno andamento, que é um 8º sistema para São Paulo, fica pronto em 2017, que são 6,4 metros cúbicos por segundo. A gente pega água no rio São Lourenço, que é um afluente do Alto Juquiá, lá em Juquitiba. Esse rio que o senhor falou que vai correr para cima? Esse rio vai correr para cima uma Torre Eiffel, 300 metros de altitude, 83 quilômetros de distância. O rio vai subir. O rio vai subir e vai chegar aqui em São Paulo. Aliás, esse é o nosso problema, porque é difícil no mundo você ter 22 milhões de pessoas a 700 metros de altitude. As megalópolis do mundo estão mais à beira-mar. A Cidade do México não é com o governador. É verdade. Aí, só para atrapalhar um pouco o argumento. Mas é verdade. E a situação é mais complicada que tem menos água. É como São Paulo. Claro. Agora, com a conclusão dessas obras, o senhor acredita que no futuro a gente não vai passar um sufoco igual? Eu entendo que não, porque nós já temos um sistema bom. O nosso sistema, ele tem capacidade de produzir 74 metros cúbicos por segundo. Hoje nós estamos consumindo 52. Então, capacidade nós temos, o problema é que não tem água. Então, nós precisamos ficar menos dependente do Cantareira. Realmente, o Cantareira respondia por mais de 40% da metrópole sozinho. Como ficar menos dependente do Cantareira? O novo sistema São Lourenço e socorrer o Cantareira com o Paraíba. O que o mundo faz hoje? Interliga bacias. Na hora que você interliga bacias diferentes, você diminui vulnerabilidade. Governador, há um mês mais ou menos, me permita, claro. Tivemos aqui uma grande profissional da Califórnia, né? Profissional da área, dizendo que você não pode falar em racionamento quem tem um rio passando no meio da cidade. Nós temos dois, o Pinheiros e o Tietê. O senhor deve ter lido a matéria. Seria possível isso, aproveitar a água do Tietê? O senhor está falando em riozinho, aí, riachinho. O Tietê, quando passa em São Paulo, é um córrego. Porque é diferente. O São Paulo, o Tietê, ele nasce aqui em Salesópolis. Certo. Então, quando ele passa em São Paulo, ele não tem água. Ele passa com 10 metros cúbicos por segundo. Quando ele chega lá no Paranazão, lá em Panorama... Mas o senhor está falando em riachinho pequeno também? Não, mas nós já tiramos do Tietê. Se você verificar, todas as represas do sistema Alto Tietê são lá do Tietê. Começa lá em cima, em Salesópolis, vem até Suzano. Já tiramos. Agora... O Tietê, quando chega lá, nós estamos no Alto Tietê, pouca água. O Médio Tietê, já ali por Barra Bonita, ali já é volumoso. E lá embaixo em Araçatuba, quando chega no Paranazão, mar de água. Então, não é difícil você ter uma metrópole tão grande. Por isso nós fomos buscar água lá em Minas Gerais. O Cantareira, você vai pegar água em Minas. Aliás, essa foi uma grande discussão no passado, e o governo optou na década de 70 para ir para o Cantareira. Nós estamos agora indo para o Paraíba do Sul, que é quem abastece também o Rio de Janeiro. E eu sou da região do Paraíba. Foi feito no período militar uma represa chamada de Paraibuna, que 2 cidades foram removidas. Redenção da Serra e Natividade da Serra estão debaixo da represa. A cidade nova está longe. Mudou até a cidade de lugar. E são grandes represas. E, aliás, uma observação que às vezes eu ouço na televisão, dizendo, olha, estão ligando o Jaguari do Paraíba com a Atibainha do Cantareira e o Jaguari estava 0. Não, 0 para produzir energia elétrica. Mas abaixo da turbina, 0, tem 500 bilhão de metros cúbicos de água. É muita água, é impressionante. E ele já subiu, ele já está chegando a 10%, que nós fizemos um acordo com a ANA, para ter uma retirada menor. Então, ele está se recuperando muito bem o Jaguari. Governador, uma questão o senhor gozar da expressão estruturante, né? Expressão da moda e tal. O senhor falou das obras estruturantes e tal. Será que alguns dizem que não faltou um certo planejamento? Essas obras emergenciais poderiam não ter sido emergenciais se tivesse ocorrido um planejamento evitando uma situação próxima à catástrofe, como nós estávamos vivendo, e parece que não viveremos, a questão do rodízio, como o senhor disse e tal. Será que não faltou uma certa organização, uma certa previsão? Afinal,
Nós temos um mesmo tipo de administração pública aqui em São Paulo desde janeiro de 1995. Portanto, não é uma coisa nova. Nesse sentido de uma visão de médio e longo prazo, quer dizer, em relação ao que está ocorrendo agora, em relação a médio prazo, nós teremos esse problema daqui 3, 4, 10 anos? Olha, Vila, duas questões aí. Uma, São Paulo sempre teve rodízio. Esse é um fato que a gente não lembra bem, mas até 2001 sempre teve rodízio na Zona Leste, muitas regiões da cidade de São Paulo. Mesmo que chovesse a cântaros, podia a cidade estar alagada que você não tinha água na torneira, por falta de capacidade de tratar e distribuir. Hoje você tem uma superestrutura. Quer dizer, você tem estrutura para tratar 75 metros cúbicos por segundo e para distribuir. Agora, o que nós tivemos no ano passado, para ter uma ideia, a maior seca do século passado foi em 1953. O ano passado choveu a metade de 1953. Meu pai é veterinário, nós temos uma família, um sítiozinho lá em Pindamonhangaba, uma chacrinha, sempre passou um córregozinho ali, 2 palmos de água. Secou, mas secou. Coisa impressionante. É exatamente pelo fato de ter uma estrutura muito forte que nós conseguimos substituir o Cantareira. O que nós fizemos foi substituí-lo por outros sistemas. E vamos ficar com uma estrutura muito maior e muito mais ainda interligada. Então esse vai ser vamos dizer, um legado, como se diz aí, para o futuro importante. O que vai ser decisivo, desculpa, Denise, para o rodízio, governador? A gente sabe que existe gatilho, volume máximo para o Cantareira chegar. O que vai ser decisivo? Porque, por exemplo, a Guarapiranga está com mais de 60%. Não poderia ajudar a socorrer ainda mais o Cantareira? O rodízio se limitaria ao Cantareira? Essa é uma questão relevante. Alguém passa ali, vai para Santos, fala, nossa, a Billings está cheia, né? E a Billings está passando de 70%. Você precisa ter água, capacidade de tratar e de distribuir, de pôr na torneira da casa da pessoa. Tudo isso nós temos no Alto Tietê. Eu fiz uma PPP chamada de Itaiaçupeba, no outro mandato meu. Então o Alto Tietê passou de 5 para 10 para 15 metros cúbicos capacidade de tratamento. Hoje ela trata 10 porque não tem água. Então, se eu pego 5 metros cúbicos e jogo dentro de Itaiaçupeba, eu estou com tudo pronto para tratar e distribuir Zona Leste e Zona Norte de São Paulo. O que nós vamos fazer lá em Guarapiranga é tirar 1 metro a mais para ETA Boa Vista, que é a estação de tratamento de água, que não tem capacidade. Então, agora tem um modelo chamado membranas ultrafiltrantes. São mega containers, cada um trata meio metro cúbico por segundo. Você põe 2 daqueles mega containers. Membrana ultrafiltrante, Joséval, o poro tem 1 micron. 1 micron é 1 milésimo de milímetro. É o que há de mais moderno. Estados Unidos hoje usa, modelo alemão. Então você faz uma filtração de grande qualidade. E um outro fato positivo. A indústria toda hoje é água de reuso. Então esse é um fato relevante. Aliás, nós temos uma empresa chamada Aquapolo, só para distribuir água de reuso. E o que preocupa é a região de Campinas. Porque Campinas, com 1.100.000 habitantes, não é Sabesp, é serviço autônomo, não tem reservatório. Ela não tem reservatório. Ela pega água no Rio Atibaia. A fio d'água. Pega o Rio Baixa, não tem água. Então nós vamos fazer 2 grandes reservatórios para a região toda do PCJ, Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Embora não seja Sabesp. E os vazamentos, governador? Eu queria até acrescentar uma coisa em relação à Sabesp, não só de vazamento, mas a condição financeira da Sabesp, que pouco tempo atrás se falou que talvez houvesse necessidade de aumento da tarifa, porque a Sabesp perde receita com esse bônus. O senhor mesmo colocou que o paulistano a população está economizando, então tem o bônus, retorno menor, necessidade maior de gastos e tem esse problema que de muito tempo que é a perda da água. Pelo próprio sistema, não é a população. Quer ver o governador? Como lidar com isso? Sabesp já está demitindo? Não. Deixa eu fazer uma observação. É claro que sempre você está fazendo um ajuste. Isso é normal em qualquer empresa. A Sabesp é a maior empresa de saneamento do mundo, né? Eu queria fazer uma observação sobre a questão das perdas. Se você pegar a Itália, o Brasil perde 36% de perda física de água. A Itália perde 29%, a França 26%, a Inglaterra 20%. Os melhores sistemas do mundo são Japão e Alemanha, que é 1 dígito, Japão e Alemanha. São Paulo perde 19,6%, a Sabesp.
Por isso que a válvula redutora de pressão, chamada VRP, ajuda. Porque essa perda não é a perda do cano que estourou. Essa você está vendo, vai lá e conserta. São as chamadas perdas invisíveis. 100 mil quilômetros de rede debaixo da terra, 3, 4 metros de profundidade. Então, se você diminui a pressão, você diminui as chamadas perdas invisíveis. Nós temos um financiamento da JICA, do governo japonês, consultoria dos japoneses, são os melhores do mundo, e estamos reduzindo. Já chegamos, a meta é chegar a 16 agora. Já estamos em 19,6. Investimentos, substituição. Europa, é difícil você ter, a não ser a Alemanha, ninguém abaixo de 20, por causa do custo. São Paulo é 19? 19,6. Eu cheguei a ouvir falar em 40. Não. Alguns falam 30, mas aí não é perda física. Você tem má ocupação urbana. Então você tem região que não paga, região que não está cadastrada. Perda econômica, perda financeira. Em relação à questão financeira, Denise, realmente você teve queda de receita por ter menos água. Você vive de venda de água, vendeu menos água. O senhor próprio mandou economizar. Claro. Deu bônus. Quer dizer, prejudicou a Sabesp. Exatamente. E demos o bônus, que é a maneira mais inteligente de reduzir consumo, é você estimular financeiramente. Só nós fizemos, hein? O Brasil inteiro. Então, a água é barata. A água, os reajustes vêm sendo feitos sempre abaixo da inflação. Isso é histórico. Então, ela não é cara. A Arcesp, que é a agência reguladora, ela acompanha a saúde financeira, vamos dizer, da empresa, mas não tem nada definido por enquanto. Tem um fato que vai nos impactar, que é a energia elétrica. Nós gastamos muita energia elétrica, né? Então isso vai impactar. O diesel fim de março, o senhor deve ter uma ideia no fim de março. Eu diria que a probabilidade do rodízio, né, ela é pequena, mas não pode ser descartada, né? Mas ela é pequena.